Em um momento de evidência do Brasil no mercado internacional, empresas estrangeiras se interessam em ter uma filial por aqui. Mas por uma questão de diferença na legislação e também na logística, elas necessitam da ajuda de consultorias para a implementação de seus negócios. Para entender mais sobre o passo a passo, conversamos com Eric Weindergorn, diretor internacional da UHY Moreira. Eric, muito obrigada por nos receber. O setor industrial reclama muito dos impostos cobrados aqui no Brasil. A nossa carga tributária é muito alta. Isso inibe a vinda de empresas estrangeiras para cá? Inibe em termos. As empresas, quando elas vão buscar a internacionalização, eles buscam o que é atrativo para eles. No Brasil temos os eventos que acontecerão até 2016, Olimpíadas, Copa das Confederações, Copa do Mundo, além do pré-sal. São atrativos muito grandes. Além disso, se comparado com os outros BRICS, por mais que nossa carga tributária ainda seja maior, nós somos os que temos a maior proximidade cultural. Você pegar a China, Rússia ou Índia, é muito diferente culturalmente. E é tão complexo quanto o Brasil de se operar, tanto na parte tributária quanto na parte burocrática. Então, acredito que pode inibir, mas não tanto, pelos atrativos que nós oferecemos ainda. Aqui no Brasil, nós temos uma burocracia e leis tributárias muito distintas das dos outros países. De que forma essas empresas podem lidar com isso ou até driblar esse tipo de problema? Antes de entrar no Brasil, eles têm que analisar o risco que eles vão ter e o que eles precisam fazer, o passo a passo. A parte do back-office, sem dúvida, eles podem terceirizar, que é a parte de fazer a contabilidade, a análise fiscal, tributária, parte de paralegal, que é buscar certificações ou os registros nos órgãos governamentais. Porém, eles vão precisar provavelmente de um funcionário, inicialmente, geralmente, acaba sendo da área comercial para fazer uma análise de mercado. Eles vão ter que fazer o recrutamento desses profissionais. Nem sempre encontram, porque a exigência deles é muito alta, precisa ter um outro idioma e nem sempre eles vão encontrar. Os que encontram já estão empregados no mercado. E isso acaba encarecendo um pouco o trabalho deles. Mas, sem dúvida nenhuma, eles precisam fazer essa análise antes de entrar no Brasil, porque o maior risco que existe é você não poder prever o risco, prever o tempo que você vai gastar. Quando eles fazem essa análise, fazem toda a consultoria com outras empresas brasileiras já para entender como que eles farão, sem dúvida nenhuma, vai economizar tempo e dinheiro para eles. Justamente por essas dificuldades de burocracia e legislação, essas empresas que vêm para cá buscam serviços terceirizados como que vocês oferecem. Como funciona a assistência que vocês dão para essa empresa? Quais os passos? Bom, muitas vezes as empresas vêm ao Brasil já com uma ideia de como se estabelecer aqui, inicialmente, mas, sem dúvida nenhuma, nossa opinião acaba pesando para eles. Nós dizemos o que eles precisam fazer para iniciar o trabalho deles, o que eles precisam buscar de certificações, o que eles vão precisar de profissionais, entre outras coisas. E com isso eles se planejam e entram ao Brasil. O nosso trabalho começa a partir daí, a partir do momento que eles nos contactam. Com isso, informamos todo o necessário, fazemos um planejamento para eles sim, só que a opinião deles já vem formada. Podemos apenas ajustar as nossas opiniões para que eles façam uma nova ideia ou aceitam a nossa ideia, que sem dúvida nenhuma temos uma maior expertise no Brasil do que eles. Eles acabam aceitando a nossa ideia geralmente. A partir do momento que a empresa estrangeira decide se fixar no Brasil, quais as primeiras medidas que ela deve tomar? Como primeira medida, deve procurar um bom escritório de advocacia, um bom escritório de contabilidade ou de terceirização como o nosso. A partir do momento que eles já decidiram procurar esses escritórios, eles devem fazer em conjunto um planejamento tributário e um planejamento estratégico de onde vão operar. Porque muitas vezes eles podem ter uma operação que, analisando tributariamente, vai ser benéfico em tal localização, mas a questão logística pode atrapalhar, e essa questão logística pode encarecer um pouco o produto ou o serviço dele. Então, eles devem analisar todos os pontos, o ponto tributário, o ponto jurídico e o ponto de logística. São os pontos mais importantes a se analisar aqui, para ingressar no mercado brasileiro. E esse apoio de vocês, vocês conseguem dar esse viés de caminho, dependendo da empresa? Por exemplo, uma empresa de mineração, uma empresa têxtil, existe diferença entre um ramo e outro?
Existem muitas diferenças entre cada tipo de empresa, principalmente se você for mudar o tipo de atividade. Você pegar uma empresa de atividade mercantil, ou uma de serviço, uma industrial, sem dúvida alguma, tudo é diferente, inclusive as certificações que eles precisam fazer, o tempo que vai levar para a empresa ficar operacional. Esse é o principal ponto de entrave, aliás. E sem você ter uma ideia de como eles vão iniciar, você não consegue nem fazer um planejamento, porque você pode fazer pensando em um tipo de empresa, sem ter o conhecimento, e daí você acaba fazendo com que eles incorram em erro, porque eles acreditam que demorarão no máximo 2 meses para ficar operacional e pode levar até 1 ano, muitas vezes. Como vocês veem as novas medidas governamentais que estão sendo tomadas pelo governo para incentivo da indústria, como, por exemplo, um câmbio mais alto com o dólar a 2,10? Esses tipos de medidas estimulam os empresários estrangeiros a virem para cá ou pode soar como algum tipo de protecionismo? Olha, tem 2 vertentes. Sem dúvida alguma, a questão do dólar, ela influencia no mercado interno, porque fica mais competitivo o nosso mercado, mas o Brasil sempre teve uma política de deixar o dólar de acordo com o mercado, o que na verdade não é o que ocorre. A gente, sem dúvida nenhuma, faz movimentações para que ele se mantenha nesse mesmo patamar. Mas o outro ponto é a questão da tributária no Brasil. Esse, sem dúvida, incomoda muito, pelo fato de que as medidas que estão sendo tomadas para fortalecer a indústria e para incentivar o crescimento industrial no Brasil, sem dúvida nenhuma, são paliativas, não são funcionais a longo e médio prazo. O que precisa ser feito é a longo e médio prazo. A tão aclamada reforma tributária queremos. Não acontece e eu não acredito que acontecerá tão cedo. Mas, sem dúvida, precisa ser feita alguma coisa, porque hoje em dia temos um tributo sendo cobrado, que é o tributo indireto, da qual toma uma grande parcela da renda da população brasileira. E essa renda da população brasileira tomada é desproporcional, tendo em vista que uma pessoa que ganha um salário alto, ela vai pagar o mesmo imposto que uma pessoa que ganha um salário baixo, sobre o mesmo material, produto ou serviço. Então, dessa forma, acaba sendo desproporcional e toma a renda de quem tem menos renda. Então, acaba sendo uma coisa maléfica para o Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso precisa ser mudado. Como a UHY Moreira consegue, então, ajudar as empresas a driblarem todos esses problemas de taxas, juros e até logística? É exatamente o que eu falo para os clientes. Quando você tem o risco, quando você não prevê esse risco. Então, a primeira atitude que nós temos é dizer exatamente o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que não pode ser feito. Com isso, eles já sabem, eles podem ficar meio chateados, sabendo que vai demorar um pouco mais para ter a empresa funcionando, mas sem dúvida que isso vai ajudá-los a tomar a decisão deles. Quando pegamos a empresa já no início, desde o início, aliás, fazemos todo esse planejamento, indicamos para eles os caminhos que devem ser tomados, trilhados para ter o sucesso, e após isso começa-se a operação. Quando começa a operação, cuidamos da parte contábil, da parte fiscal deles, da parte da tesouraria, muitas vezes também cuidamos, e folha de pagamentos. Explicamos para eles os problemas que terão tributários, trabalhistas principalmente, e isso também ajuda a eles fazerem o custo deles sobre o serviço deles, porque quando eles fazem o cálculo imaginando talvez um cenário do país deles, o que é diferente aqui. Nós temos muitos problemas, principalmente na legislação tributária e legislação trabalhista, da quais são as surpresas, que acabam comendo parte do lucro dessas empresas. Quando eles já não tomam isso como surpresa, já é tranquilo, eles embutem no lucro, embutem no custo do produto deles, o que facilita para eles. Então, quais os prós e contras encontrados pelas empresas que desejam ter uma filial aqui? Os prós é o crescimento que o Brasil enfrenta, né? O Brasil tem um crescimento não o esperado comparado com os outros BRICS, inclusive, mas tem os eventos e tem o pré-sal. Então, esses são os prós. Outro pró é que está começando agora. O Brasil ainda é novo nessa questão de abarcar as empresas internacionais.
Então, quem estiver no mercado desde o início, ela acaba sendo beneficiado por isso. Os contras, sem dúvida, são as questões trabalhistas, tributárias e burocráticas. O Brasil tem esses problemas que realmente afetam muito a vontade da empresa se estabelecer no Brasil. Eles encontram algumas barreiras e acabam muitas vezes por desistir. Como funciona a parte de outsourcing da empresa e as subdivisões? Temos no departamento de outsourcing um departamento de paralegal, um departamento pessoal, só que cuida só de folha de pagamentos dos clientes. Temos o departamento fiscal de tributos indiretos, um de tributos diretos, o departamento contábil e o departamento de tesouraria, além do departamento de relacionamento. Esses departamentos em conjunto formam um time, da qual esse time trabalha em conjunto com o cliente estrangeiro diretamente. Eles não precisam se preocupar com absolutamente nada relacionado, que não é relacionado, na verdade, ao core business dele. Ele trabalha com o core business dele e nós trabalhamos para que a empresa esteja rodando de uma forma legal dentro do Brasil e dentro das normas tributárias, trabalhistas e societárias. Quais as expectativas para 2013 em relação à vinda dessas empresas estrangeiras para o Brasil? Com os eventos que teremos até 2016, Copa das Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, a expectativa é que eles continuam vindo para cá. E principalmente na questão da construção civil, mineração, indústria de base, tudo que é relacionado à indústria cresce muito. E com isso crescem os outros leques, como serviço e comércio também. A indústria é o que puxa tudo. Por isso que a preocupação é muito grande com o crescimento industrial. Só que tem um ponto muito importante, que é mais importante ainda que esses eventos, que por sorte temos esse cenário hoje em dia no Brasil, que é o pré-sal. Então, o óleo e gás no Brasil realmente está muito forte. Empresas do mundo inteiro estão querendo pegar uma fatia da promessa da Petrobras de investimentos, que podem ultrapassar a ordem de 300 bilhões até 2016. O que é muito. Se você pegar uma parcela disso, uma empresa já está muito satisfeita, muitas vezes. Então, eles realmente estão vindo com tudo, querem entrar no Brasil de toda forma para pegar um share market dessa questão de óleo e gás e também da questão dos eventos esportivos que teremos. Talvez teremos um leve declínio após esses eventos, o que é natural, mas acredito que o que ficará é a parte do pré-sal, principalmente porque além da bacia de Campos estão sendo descobertas outras bacias. Tem a bacia de Santos, que é muito promissora, né? Ela é tão grande quanto a de Santos, de Campos inclusive. Então acredito que perdurará por muito tempo ainda essa investida internacional no Brasil, principalmente advindo de países como os Estados Unidos e Grã-Bretanha. Ainda nas questões governamentais, em relação à logística, como que vocês veem essa modernização que está sendo anunciada agora dos nossos portos? Isso é positivo, inclusive, para vocês, para terem mais opções para darem para os clientes, em economia de tempo, em funcionalidade? Essa pergunta é boa. Sem dúvida nenhuma que é uma ótima oportunidade não só para as empresas nacionais, como as empresas internacionais. A modernização dos portos é uma necessidade brasileira. Nós temos um grande potencial, temos uma costa enorme, temos potencial para termos agilidade no desembaraço aduaneiro, temos possibilidades de importar mais, de exportar mais, e muitas vezes acaba esbarrando na demora na aduana. E isso vai ser benéfico, sem dúvida que eu sou a favor da terceirização, isso é fato. Então, eu acredito que possa ajudar, sim, o Brasil. Inclusive, empresas interessadas em participar de licitações com relação a isso, pode ajudar também a ingressarem mais empresas quanto a isso. E isso é benéfico para a nossa empresa também. Muito obrigada, Eric, é isso. Eu agradeço.